Caros colegas, caros telespectadores e alunos aqui presentes, no programa passado, nós vimos que são crimes equiparados a hediondos: terrorismo, tráfico de drogas, tortura. Terrorismo, tráfico de drogas, tortura. E começamos e demos início ao estudo do elenco, do rol dos crimes hediondos, que está previsto na Lei 8.072 de 90, Lei 8.072 de 90. Sempre lembrando ao candidato concurseiro, essa lei tem que estar atualizada, Lei 11.464 de 2007. O elenco dos crimes hediondos, artigo 1º, está lá, tentados ou consumados, não importa. Homicídio qualificado, latrocínio. Homicídio simples, quando praticado em grupo de extermínio, ainda que só por um agente. Então vamos lá. Homicídio qualificado, homicídio simples, quando praticado em atividade de grupo de extermínio, extorsão, com resultado morte, e o latrocínio. Antes do prosseguimento na aula, antes de entrar na extorsão com resultado morte, extorsão com resultado morte está no 158 do Código Penal. Vamos ver a pergunta dos populares, aqueles que estão acompanhando o nosso programa, que querem aprender o direito, ou aqueles concurseiros que assistem o nosso programa. Vamos ver a pergunta dos populares. Meu nome é Rodrigo. Eu gostaria de saber quando uma pessoa é julgada pelo tribunal de júri. Caro telespectador, se a pessoa, segundo a Constituição Federal, no seu artigo 5º, é de competência do tribunal do júri os crimes dolosos contra a vida. São eles os crimes dolosos contra a vida: homicídio doloso, o aborto, o infanticídio e o auxílio ao suicídio. Está lá no elenco dos crimes contra a vida no Código Penal. Só que homicídio, aborto, infanticídio e o auxílio ao suicídio, quando praticados em conexão com outros crimes, estes outros crimes também serão julgados pelo tribunal do júri. Professor, conexão com outros crimes, o que é isso que o senhor está falando? Eu sei que eu aprendi na faculdade, no curso de graduação, ou no curso que eu estou fazendo aqui próximo da minha casa, no curso preparatório para um concurso, eu aprendi que são 4 os crimes dolosos contra a vida que são de competência do tribunal do júri: homicídio doloso, infanticídio, o aborto e o auxílio ao suicídio, auxílio à instigação, ou induzimento ao suicídio. Crimes conexos, professor, vamos lá. A pessoa é morta, homicídio doloso, competência do tribunal do júri. Só que o homicida pega o cadáver dela e esconde, oculta o cadáver, comete um segundo crime, tem um crime de ocultação de cadáver. Esse crime é conexo ao crime de homicídio. Então esse segundo crime vai ser também julgado pelo tribunal do júri. Tranquilo? Então são 4 os crimes dolosos contra a vida: homicídio doloso, aborto, infanticídio e o auxílio, induzimento ao suicídio. Professor, eu posso afirmar que o genocídio é crime doloso contra a vida? Calma que nas aulas subsequentes nós vamos abordar se o genocídio, quando uma das condutas do genocídio for o aborto ou for o homicídio. Como eu vou me posicionar em relação ao crime de genocídio quando ele for praticado na modalidade, quando o crime meio para a prática de genocídio for o aborto e o homicídio, aborto e homicídio, que são de competência do tribunal do júri. Relembrando para todo mundo, crimes hediondos, nós vimos na aula passada: homicídio simples, quando praticado em grupo de extermínio. E aí, quando eu falo homicídio simples, quando praticado em grupo de extermínio, ainda que por um só agente, relembrando a aula passada, a população pergunta, vamos lá. Meu nome é Vinícius, eu gostaria de saber se as milícias são grupos de extermínio. Caro Vinícius, ótima pergunta. Vai depender dos crimes que as milícias praticam. Vamos imaginar que policiais reformados, policiais aposentados, com mais alguns, se reuniram para limpar uma determinada comunidade, extirpar dessa comunidade traficantes, roubadores, latrocidas. Se eles forem considerados milícia e eles forem vigilantes, tiverem
a função de justiceiros, se eles fizerem justiça com as próprias mãos, eu vou considerar uma milícia, a depender da conduta sempre, como grupo de extermínio. Agora, o que eu tenho visto pelos veículos de imprensa, que eles noticiam que as milícias às vezes praticam extorsão. Extorsão, a depender, a extorsão vai acabar, vocês vão aprender comigo que extorsão não é crime hediondo, a extorsão simples. Será hediondo quando for extorsão com resultado morte. Então, para você, Vinícius, milícia, para ela ser considerado grupo de extermínio, nós temos que analisar a conduta dos milicianos. Quais foram as condutas praticadas? E vou mais além. Na aula passada eu expliquei que, a depender da atividade do grupo de extermínio, o homicídio vai sair de lá e vai se tornar um homicídio qualificado pelo motivo torpe. Chamo a atenção de todos os concurseiros que estão em casa. Isso é matéria puramente teórica. Para a prova do concurso, homicídio simples quando praticado em atividade de grupo de extermínio, ainda que por um só agente. Isso é matéria teórica. Tranquilo? Isso é para a prova de concurso público. Caros amigos, não é crime hediondo, nem equiparado a hediondo, o artigo 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Vender substância que cause dependência física ou química, vender substância, adquirir substância que cause dependência química ou física, vender substância, tais substâncias para menores, criança ou adolescente, não é crime hediondo equiparado. É um crime que está previsto no 243, um crime afiançável. Eu mesmo, logo que eu entrei na Polícia Civil do Distrito Federal, um dos primeiros flagrantes que eu fiz foi de um rapaz que estava, um maior, que estava ele estava consumindo a cola de sapateiro e entregando a cola para um menor. Quando o menor pegou e passou a consumir essa cola de sapateiro, nós estávamos voltando do almoço com a viatura, nós olhamos aquela barbaridade, apesar de ser repugnante, demos voz de prisão, eu e os meus agentes, demos voz de prisão para aquele homem. Ele não está cometendo um hediondo equiparado, pode ser repugnante, vocês aprenderam comigo que alguns crimes que são repugnantes não estão no elenco dos crimes hediondos. Apesar de ser repugnante vender essa substância entorpecente, essa substância que cause dependência química ou física, o artigo 243 não é crime hediondo. Não é crime hediondo. Quais substâncias seriam essas, professor? São aquelas que não estão na Anvisa, na portaria da Anvisa. A lei de drogas, ela no seu comando lá, quando fala sobre as drogas, ela precisa da portaria da Anvisa para dizer quais são as substâncias consideradas entorpecentes. E algumas substâncias que são comercializadas de maneira lícita, como por exemplo, thinner, gasolina, benzina, elas não estão na portaria da Anvisa. E essas substâncias, como cigarro, causam dependência. A cola de sapateiro é o melhor exemplo. Então, meu amigo concurseiro, lembra do professor, um dos primeiros flagrantes que fez foi de uma pessoa que estava entregando para um menor cola de sapateiro. Cola de sapateiro não é vender a cola de sapateiro, que está no artigo 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente, não é crime hediondo, nem equiparado. Meus amigos, o quarto crime hediondo que eu pedi que vocês colocassem, que vocês anotassem sempre nas aulas, aqui no decorrer do nosso curso, nas nossas 5 aulas, tenham sempre a Lei 8.072 atualizada e tenham as anotações. Para você consultar depois, você vai fazer o teu próprio caderno, a tua própria anotação. Melhor que doutrina, melhor do que a própria leitura, você tem as suas próprias anotações, você vai vendo as suas dúvidas e vai encaminhando para o nosso programa. E o professor terá muito orgulho de responder para vocês e nortear os estudos de vocês. Para que eu e você, porque quando você é aprovado no concurso, pode ter certeza que o professor aqui passa junto, que é um orgulho poder aprovar um aluno no concurso público. Prosseguindo, quarto crime hediondo, extorsão com resultado morte. O quarto crime hediondo é extorsão com resultado morte. Extorsão com resultado morte. Extorsão, professor. Então, primeiro, o que eu preciso saber para uma prova de concurso público? Se cair lá na alternativa ou numa assertiva de uma prova do CESP, extorsão simples, o CAPT do 158, a extorsão simples não é crime hediondo. A extorsão simples não é crime hediondo. Professor, extorsão, o senhor pode me explicar? Posso. Também, num dos plantões policiais, plantão policial é rico em exemplo de direito penal, nos plantões que eu estava, adentrou uma senhora muito bonita,
carregando um laptop, ela pediu para falar comigo pessoalmente e em particular. Aí ela falou, doutor, eu sou casada e me envolvi com um aluno da faculdade. Aí eu perguntei para ela, a senhora se envolveu com um aluno da faculdade? O que está acontecendo? Ela virou e falou assim, eu me envolvi com um colega meu da faculdade e ele passou a me fotografar. E aí depois, doutor, ele se revelou uma pessoa que ele não era. Ele passou a exigir dinheiro para que não mostrasse as fotos minhas, as fotos que nós tiramos juntos, não mostrasse tais fotos para o meu marido. Meus amigos, a conduta do amante era a conduta do extorsionário. Isso é extorsão simples. Não tem extorsão simples. Quando não tiver o resultado morte, extorsão simples não é crime hediondo. Será crime hediondo a extorsão quando ela tiver o resultado morte. Extorsão com o resultado morte é crime hediondo. Professor, quando pode existir a extorsão com resultado morte? Veja bem, a extorsão, dolo, na extorsão a morte vem de maneira culposa, crime préter doloso. Sem adentrar nas minúcias do crime préter doloso, vamos lá. Eu já cansei de registrar ocorrência e depois instaurar inquérito e, graças a Deus, consegui solucionar determinados casos de extorsão. Caso clássico de extorsão, a vítima que está retirando, a vítima que é tomada por assalto e levada até um caixa eletrônico. Quando ela insere o cartão no banco, no autoatendimento, se ela estiver sobre a mira de um revólver e ela tiver a opção de digitar a senha errada, olha só o que eu estou falando, ela não está sendo despojada de seu bem, mas ela tem lá a liberdade de digitar de maneira errada. Depende da conduta dela sacar o dinheiro. E ela ainda não digitou a senha. Se ela está sob a mira de um revólver e tem de digitar a senha, ela tem ela tem uma participação nessa conduta. Depende dela para se efetivar esse crime contra o patrimônio. Sempre guardem em casa, quando se depender da vítima para existir essa consumação desse crime contra o patrimônio, eu não vou falar em roubo, eu vou falar em extorsão. Professor, ainda não ficou muito claro, então vamos para o exemplo do cheque. Se o criminoso apontar a arma, vamos lá, uma pistola .40, uma 9mm, apontou a arma e exigiu, constrangeu a pessoa o que? A preencher uma cártula de cheque. Ela tem a opção de preencher de maneira errada ou não preencher. Isso é extorsão. Agora, se sobrevier um resultado morte, a extorsão com resultado morte será considerado crime hediondo. Presta atenção nos exemplos. Pouco tempo atrás, num dos meus plantões, duas mulheres, uma dentista e uma fisioterapeuta, elas foram sacar dinheiro num dos bancos de uma cidade satélite. E após o saque, elas já tinham sacado o dinheiro, já haviam sacado o dinheiro. Quando elas foram adentrar no carro, elas foram tomadas por assalto. Só que olha só, lá houve a subtração, não dependia delas entregar, não dependia delas, não tinha nenhuma conduta delas, elas foram despojadas de uma maneira violenta dos seus bens. Ali, roubo. A depender da conduta do criminoso, vai ser extorsão ou roubo. No caso da fisioterapeuta, no caso da fonoaudióloga, elas foram levadas para o cerrado, elas tiveram a liberdade cerceada. Cuidado, porque o chamado sequestro relâmpago, eu, como operador do direito, professor e delegado, eu tenho que colocar entre parênteses, sequestro relâmpago, na verdade, é um roubo circunstanciado pela privação de liberdade. É um roubo circunstanciado pela privação de liberdade. E eu já ensinei a todos vocês que roubo circunstanciado pela privação de liberdade não é crime hediondo. Caros colegas que têm a formação jurídica e se precisarem dissertar, eu aprendi nos cursos preparatórios, que é um pouco equivocado falar roubo qualificado. Tudo bem, você pode usar, mas mais técnico e demonstrando conhecimento ao examinador é falar roubo circunstanciado. No caso em tela, foi um roubo circunstanciado com a privação de liberdade. Cuidado, a depender da conduta, e eu já, em matérias jornalísticas, já fui chamado a dar entrevistas por conta disso. Cuidado, a depender da conduta, pode ser roubo com restrição de liberdade, pode ser extorsão. Tem uma linha tênue que separa os dois. Cuidado com a expressão sequestro relâmpago. Então nós temos agora 4 crimes hediondos. Nós temos
Homicídio simples quando praticado em atividade de grupo de extermínio, ainda que por um só agente. Segundo, homicídio qualificado. Terceiro, latrocínio. E o quarto, agora, extorsão com resultado morte. Extorsão com resultado morte. Passando à análise do próximo crime hediondo. Estupro. O estupro, crime contra a liberdade sexual da mulher. Caros colegas, quem está com o Código Penal aí em casa, se você está com o Código Penal em casa, vai lá, 213. E agora vou ser bem didático, vou deixar a técnica de lado e vou ser bem didático. É considerado crime hediondo. É considerado crime hediondo, preste atenção. Isso é pacífico. O estupro simples. Qual que é o estupro simples, professor? Vou chamar de estupro simples, 213. O estupro é considerado hediondo, mesmo se ele for cometido só com grave ameaça. Pode colocar para fins didáticos, estupro simples. Professor, como ele pode ser cometido assim? A pessoa vai lá, o estuprador constrange a mulher, aponta-lhe uma arma, de maneira a constrangê-la, a forçá-la a manter relações sexuais, sexo convencional. Estupro simples, a grave ameaça, a arma apontada contra ela. Não resulta, claro, respeitando sempre a vítima do estupro. As lesões psicológicas são gravíssimas. Eu mesmo atendi muitas mulheres vítimas do crime de estupro. É deprimente, é repugnante, é hediondo. O estupro simples, estupro praticado com grave ameaça, é crime hediondo. Para a prova do concurso é o 213 caput. Agora, também é considerado hediondo a combinação do 213 com o 223 do Código Penal. O estupro em que resultar lesão corporal grave ou se resultar a morte da vítima. Então vamos lá, no caderno de todo mundo, nas anotações das pessoas aqui presentes, o 213, caput, e a combinação dele com o 223. Isso é pacífico, crime hediondo. Professor, o senhor pode ilustrar a lesão grave e a morte? Posso, tem um filme ótimo, filme francês se chama Irreversível. Filme francês que se chama Irreversível, com a atriz Mônica Bellucci e o ator Vince Cassel. A Mônica Bellucci, a atriz, aquela que está sempre com o Paulo Coelho nas fotos da revista Caras, ela está sempre ao lado dele, uma atriz belíssima, fez Malena. Mônica Bellucci está andando num túnel na cidade de Paris e ela encontra nesse túnel, só está ela e o cafetão de um travesti. O travesti acaba de ser agredido pelo cafetão, o travesti corre de um lado, quando o cafetão vira, dá de frente com Mônica Bellucci, e ele, de posse de uma faca, começa a estuprá-la. Conforme ele estupra, ele mantém a conjunção carnal sempre, pênis, vagina. Ele passa a bater a cabeça da atriz Mônica Bellucci no filme contra o solo, e ela fica gravemente ferida. Lesão corporal grave. Estupro com lesão corporal grave é crime hediondo. E aí, vou um pouco mais além. Estupro simples, estupro com resultado lesão grave e morte. Crimes hediondos. Professor, e quando questionarem no concurso público o 224 do Código Penal? Quando a violência ela não for real, quando a violência for presumida. Como é que vai ficar, professor? Violência presumida, 224 do Código Penal. 224 do Código Penal. Vamos lá, 224 do Código Penal diz o quê? Presume-se a violência quando praticada, violência sexual quando praticada. Letra A, vítima menor de 14 anos. Letra B, vítima alienada ou débil mental. Letra C, quando por qualquer outro meio ela não possa se defender. Eu já presenciei um fato assim, repugnante. Alunos de uma determinada escola, maiores, todos maiores, alunos de uma determinada escola, fizeram uma festinha à tarde, num sábado, e eles passaram a consumir vodka com algum suco em pó. Foram embebedando as meninas. Com o cair da tarde, apenas uma ficou no ambiente. E assim, ela passou a vomitar, eles passaram a dar banho nela. Aí, o pai
de um deles chegou e pediu que eles fossem embora. Eles foram. E eles foram para o motel com ela. E no motel, todos mantiveram conjunção carnal com essa moça. Violência presumida. Ela estava embriagada, ela não tinha como se defender pela embriaguez. Professor, quando o estupro for praticado com violência presumida do 224, a combinação do 213 com o 224, vai ser considerado hediondo o crime sexual praticado com presunção de violência? Sim, pacífico. Só que como eu chamo a atenção nos cursos aqui do Distrito Federal quando eu estou lecionando, cuidado. Concurso nível médio, concurso para provas de nível médio, nível superior que não em direito, agente federal, agente da Polícia Civil, oficial da BIM. Alguns concursos pedem a letra da lei, mas alguns concursos mais complexos, como magistratura, Ministério Público, delegado, vai pedir 2 posicionamentos. Quando eu falo, cuidado, existem 2 posicionamentos. Vai existir doutrinador que vai falar, não pode a presunção de violência nesse caso. Prosseguindo, e depois abriremos para perguntas dos presentes. Próximo crime hediondo, próximo crime repugnante, bárbaro. Caros colegas, e não confundam, atentado violento ao pudor, artigo 214. Atentado violento ao pudor, artigo 214. Caros colegas, o mesmo entendimento do estupro, vocês vão aplicar aqui no atentado violento ao pudor. Então, no caderno de todos vocês, aí em casa, 214, estupro. 214, o caput, simples, é considerado crime hediondo. O simples, cometido com grave ameaça. Olha só, não estou falando em violência, estou falando na grave ameaça, não estou falando na violência real. Aquele que pratica o atentado violento ao pudor, por exemplo, força com que a moça, ou até, o detalhe agora, um homem pratique sexo oral de maneira forçada. Meus amigos, o que eu preciso chamar a atenção de vocês, aqui, diferentemente do estupro, homem e mulher podem ser vítimas de atentado violento ao pudor. Homem e mulher podem ser vítimas de atentado violento ao pudor. No estupro, só a mulher. No estupro, só a mulher pode ser vítima. No atentado violento ao pudor, tanto homem como mulher. Tanto homem como mulher. Caros colegas, o estupro, o autor será um homem. No estupro, o autor será um homem. Podendo uma mulher responder desde que ajude. Professor, pode? Pode. A mulher vai lá e segura, para que o outro vá lá e mantenha a conjunção carnal, para que o homem vá lá. Então ela pode ser coautora. Isso já é pacífico e já caiu em outras provas. Um atentado violento ao pudor, homem também autor, só que as vítimas podem ser homem e mulher. Vocês vão considerar, em casa, todos que estão aí, atentado violento ao pudor, todo ato sexual diverso da conjunção carnal. Professor, conjunção carnal, vamos entender a conjunção carnal, vamos ser bem didáticos, sexo convencional. Sexo convencional. Todo ato libidinoso diverso do sexo convencional, se praticado com violência, atentado violento ao pudor. Não confundam estupro com atentado violento ao pudor. Atentado violento ao pudor, na forma simples, crime hediondo, 214. Atentado violento ao pudor, praticado e quando resulta lesão grave e morte, 223. Que é o atentado violento ao pudor qualificado. E aí, o mesmo entendimento aplicado para o estupro, nós vamos aplicar na presunção de violência, que é a combinação com o 224. A combinação com o 224 também serve para o atentado violento ao pudor. Então vocês todos no caderninho, todos vocês no caderno de anotações, no seu caderninho, vai marcar aí, são hediondos, o atentado violento ao pudor simples, o atentado violento ao pudor qualificado e o atentado violento ao pudor combinado com o 224. Entre parênteses, em casa você marque presunção de violência na frente do 224. Aquelas hipóteses, vítima menor de 14 anos, guarda, vítima menor de 14 anos, vítima alienada ou débil mental,
e vítima que não tinha como se defender da agressão. 224. Antes de nós prosseguirmos para o estudo do próximo crime hediondo, eu vou abrir a palavra aos nossos colegas presentes para que eles façam, para que eles tirem as suas dúvidas em relação aos crimes hediondos e equiparados. Não só agora falando do estupro e do atentado violento ao pudor, mas todos os crimes hediondos e equiparados que nós estudamos até agora. Então, relembrando, terrorismo, tráfico de drogas, tortura, são os equiparados. Hediondos. Homicídio quando praticado em atividade de grupo de extermínio, homicídio qualificado, extorsão com resultado morte, estupro e atentado violento ao pudor. Abro a palavra aos presentes para que tirem suas dúvidas. O senhor falou com relação à extorsão com resultado morte seria crime hediondo. Aí eu faço a pergunta com relação à extorsão mediante sequestro. A extorsão mediante sequestro, tanto ela simples quanto ela qualificada, que eu inverti a ordem dos artigos. A extorsão mediante sequestro, forma simples e qualificada, ela é considerada hedionda. Aí eu peço aos colegas até que eu vou explanar agora, passar para todos vocês, aproveitando a pergunta do Rodrigo. Extorsão mediante sequestro é o próximo crime hediondo. Extorsão mediante sequestro, 159 do Código Penal, artigo 159 do Código Penal. Extorsão mediante sequestro. E agora, cuidado o telespectador concurseiro. Extorsão mediante sequestro no caput. Vamos ser bem didáticos. Extorsão mediante sequestro no caput, simples. Extorsão mediante sequestro, simples. Caput. É crime hediondo. Extorsão mediante sequestro, simples. É considerada crime hediondo. Professor, extorsão mediante sequestro é considerado crime hediondo? É. Todo mundo lembra daquele filme do Mel Gibson, O Preço de um Resgate. Lembra? Sequestram o filho, o ator, o vilão do filme é até um policial. O Gary Sinise. Gary Sinise sequestra o filho do Mel Gibson e começa a extorquir o Mel Gibson, pedindo determinada quantia de dinheiro. Aí, lógico, isso é filme americano. Nós precisamos, na prática, ter um cuidado com os crimes de sequestro, de extorsão mediante sequestro. O Mel Gibson pega o telefone para a imprensa e fala, olha, se você está pedindo 1 milhão, agora eu dou 2 milhões para qualquer pessoa que me dê a informação de onde está meu filho. Meus amigos, vocês viram que o menininho no filme, ele foi resgatado. E não aconteceu nada com ele. Mas extorsão mediante sequestro, para a prova do concurso, extorsão mediante sequestro, simples. Não precisa ter morte, não precisa ter lesão grave. A extorsão mediante sequestro é considerada crime hediondo. O crime de extorsão mediante sequestro, 159. Lembra do filme do Mel Gibson? Não confundam com a extorsão, que a extorsão tem resultado morte. Aqui vai haver um sequestro. Extorsão mediante sequestro. Meus amigos, chamo a atenção dos senhores para um terceiro tópico em relação a isso. Tem um terceiro crime. Existe a extorsão mediante sequestro e existe o crime de sequestro. Existe sequestro, professor? Existe. 148. Existe só o sequestro. Professor, o senhor pode me dar um exemplo desse sequestro? Posso. A mulher todo dia apanhava do marido, todos os dias apanhava do marido, e ele chegava em casa bêbado, e aí quebrava a casa, batia nas crianças e batia nela. Todos os dias. Ela me procurou um dia na delegacia, e eu registrei crime de lesão, registrei uma ocorrência de lesão em situação de violência doméstica e instaurei um inquérito. E em 48 horas eu mandei os autos apartados das medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha é 11.340 de 2006. E olha só, todo inquérito, nós interrogamos, conversamos com ele, todas as medidas possíveis nós tomamos para proteger essa mulher. E ela, na audiência, vou ser bem didático, aquela audiência de conciliação entre marido e mulher, companheiro e companheiro, ou ex-companheiro e ex-companheira, ex-marido e ex-mulher, prevista na Lei Maria da Penha, nessa audiência designada pelo juiz, ela simplesmente, vamos usar o termo que está na lei, ela se retratou, a lei fala em renunciou, mas ela se retratou, ela deveria se retratar, ela se retratou, e, bem didático, ela perdoou ele, e eles foram os dois de mão dada embora para casa. Só que, 2 dias depois, ela continua
apanhar, ser agredida por esse marido. O que eles fizeram? Os irmãos dela. Os irmãos dela também já estavam cansados da reclamação. Reclamações diárias dela, dizendo que não aguentava mais. E ela gostava do marido. Aí o que eles fizeram, os irmãos? Sequestraram o marido. Eles não pediram resgate. Não tinha resgate nenhum. Eles sequestraram ele. Levaram no meio do cerrado ele. E agrediram ele até não poder mais. Também não é tortura. A tortura, Lei 9455 de 97, ela pode ser praticada mediante sequestro. Só que o dolo deles não era de torturar. O dolo deles não era de torturar. E a conduta deles não se enquadrou na lei de tortura. Eles foram indiciados, os irmãos, por sequestro. Por sequestro, tem um sequestro qualificado lá, 148. Não confunda sequestro com extorsão mediante sequestro, com a extorsão com resultado morte. São 3 crimes totalmente diferentes. A mulher, depois de tudo isso, ela que organizou, ela foi indiciada também, só que ela, no interrogatório dela, ela virou para mim e falou: doutor, ele nunca mais bateu em mim depois disso. Caros colegas, voltando para a extorsão mediante sequestro, 159, eu disse que a extorsão mediante sequestro do caput, extorsão mediante sequestro caput, é crime hediondo. Então vamos ser bem didáticos. Extorsão mediante sequestro é simples. A extorsão mediante sequestro, ela pode ser qualificada. Professor, quando a extorsão mediante sequestro ela vai ser qualificada? Então vocês, no caderno de vocês, nas suas anotações, extorsão mediante sequestro ela vai ser qualificada quando? Primeiro, se o sequestro é o crime meio para se praticar a extorsão. O sequestro aqui é o crime meio. Se o sequestro durar mais de 24 horas, a primeira forma qualificada da extorsão mediante sequestro, se o sequestro durar mais de 24 horas, se a vítima for menor de 18 anos, segunda hipótese. Então, a primeira, se o sequestro dura mais de 24 horas. Segunda hipótese, se a vítima é menor de 18 anos. Vocês viram um caso famoso, rumoroso em São Paulo, a extorsão mediante sequestro do pai do Ives Ota, aquela criança de origem oriental, o pai. Vocês viram que o pai até fundou uma organização não governamental. O menino foi sequestrado pelos próprios seguranças do pai e acabou sendo morto e enterrado embaixo de uma cama de um quarto de uma residência. Caso repugnante, caso bárbaro. Então vamos lá, extorsão mediante sequestro contra vítima menor de 18 anos. Também preciso chamar a atenção dos senhores, porque em 2003 veio o Estatuto do Idoso, e o Estatuto do Idoso colocou aqui mais uma fórmula qualificada. Se o crime de extorsão mediante sequestro for praticado contra pessoa maior de 60 anos, também vai ser uma forma qualificada. Então vamos lá, se dura mais de 24 horas, primeiro. Se a vítima é menor de 18. E agora, com a edição do Estatuto do Idoso, se a vítima é maior de 60 anos. Caros amigos, também vai ser qualificado se o sequestro for cometido por meio de quadrilha. Se uma quadrilha praticar a extorsão mediante sequestro, também vai ser uma forma qualificada. Se uma quadrilha praticar a extorsão mediante sequestro, 288. Nós vamos estudar na 4ª ou 5ª aula, quadrilha ou bando para a prática de crimes hediondos equiparados. Não é agora o momento. Só aqui como forma qualificada. E prosseguindo, as 2 últimas hipóteses da forma qualificada da extorsão mediante sequestro. Coloquem no caderno todos vocês. Quando resulta lesão grave ou morte. Extorsão mediante sequestro quando resultar lesão grave ou morte. Então, relembrando os crimes hediondos que nós estudamos até agora. Homicídio simples, quando praticado em atividade de grupo de extermínio. Homicídio qualificado. Latrocínio. Extorsão com resultado morte. Estupro. Atentado violento ao pudor. E agora a extorsão mediante sequestro. Caros colegas, no caderno de vocês e nos 5 minutos finais eu abro para as perguntas. Próximo crime hediondo a ser estudado. Epidemia com resultado morte.
epidemia com resultado morte é o próximo crime hediondo. Epidemia com resultado morte. Primeiro, vamos lá, vamos ser bem didático. Aqui o objetivo é que o telespectador conheça o direito e que o telespectador concurseiro seja aprovado no concurso. Vamos ser didático. Então, professor, a epidemia quando não resultar morte não vai ser crime hediondo. Não. Então, uma epidemia simples, professor, não vai ser hediondo? Não. Só vai ser crime hediondo se resultar morte. Só vai ser crime hediondo se resultar morte. No caderno de vocês, faça a seguinte anotação. Epidemia cometido de maneira dolosa. A morte, o resultado morte vem de maneira culposa. Epidemia com resultado morte. Professor, o senhor tem como dar um exemplo fácil? Depois dos atentados de 11 de setembro, depois dos atentados às Torres Gêmeas, os atentados promovidos pela Al-Qaeda, alguns parlamentares americanos receberam envelopes contendo um germe patogênico, conhecido como antraz. Vamos imaginar o seguinte, vamos trazer o exemplo para o direito brasileiro. Professor, e vamos tirar também a intenção de matar. Professor, a conduta deles, se eles quisessem propagar a epidemia e o resultado morte viesse de maneira culposa, daria para inserir a conduta deles aqui? Daria. Então vamos lembrar dos parlamentares que receberam os envelopes contendo antraz. Se a morte viesse de maneira culposa, lógico, no caso concreto eles queriam matar os parlamentares, mas vamos lá, causaram a epidemia de maneira dolosa, porém o resultado morte vem de maneira culposa. Esse é um exemplo para todos vocês. Epidemia com resultado morte é crime hediondo. Caros colegas, chamo a atenção de todos, cuidado. Eu já vi aluno meu me perguntando, professor, transmissão do vírus da AIDS de maneira dolosa. Transmissão do vírus da AIDS de maneira dolosa. Está aqui na epidemia com resultado morte? Eu já vi diversos posicionamentos doutrinários, mas não coloca aqui. Pesquisei Guilherme Nutti, pesquisei outros autores, eles não relacionaram com o vírus da AIDS. Foi uma pergunta feita durante as aulas presenciais de curso para concurso. Caros colegas, transmissão do vírus da AIDS pode ser, tem alguns autores que sustentam que se a vítima não morrer por conta da AIDS, do HIV, tentativa de homicídio. Outros falam que é lesão corporal, uma das lesões corporais lá, em que resulta em enfermidade incurável, porque até então a AIDS não tem cura, enfermidade incurável. E outros chegam a falar que é um perigo para crime de perigo. Então, existem diversos posicionamentos, mas não coloquem a AIDS como crime, como aqui, a transmissão do vírus da AIDS como epidemia, com resultado morte. Caros colegas, no caderno de todos vocês, nas anotações, o telespectador aí em casa pode puxar uma seta onde está escrito epidemia e colocar assim, epidemia é a propagação de germes patogênicos. A propagação de germes patogênicos. Caros colegas, por incrível que pareça, vocês vão perguntar, pô professor, mas isso não tem exemplo prático? Na prática nós não vemos isso, isso cai em concurso, cai. Dando prosseguimento e quase encerrando o nosso programa de hoje, o segundo programa sobre crimes hediondos equiparados, eu queria chamar a atenção de você, candidato concurseiro, você, senhora, que estão em casa, os demais aqui presentes, nossos colegas, que tanto me honram aqui, meus alunos do Avesticom. Caros colegas, tomem nota, o crime de envenenamento de água potável, crime de envenenamento de água potável, não é mais crime hediondo. Não é mais crime hediondo. O crime de envenenamento de água potável era crime hediondo. O crime de envenenamento de água potável era crime hediondo, não é mais. Não é mais. Cuidado, crime de envenenamento de água potável não é mais hediondo. Mas eu chamo a atenção dos senhores. Cuidado, tem examinador de concurso público que às vezes coloca a letra da lei ali para você. E o crime de envenenamento de água potável não está mais aqui no rol da Lei 8.072 de 90. Mas está onde? Está no rol da Lei 7.960 de 89, a Lei de Prisão Temporária. Você que depois vai estudar, depois que encerrar a aula,
ou vai para o teu curso preparatório, ou vai para o teu trabalho, depois que a hora que você tiver o tempo de olhar as tuas anotações, cuidado, dá uma olhadinha na lei de prisão temporária, lei 7.960 de 89. O crime de envenenamento de água potável está lá. Porém, ele não é mais hediondo. Tranquilo? Cuidado, tem examinador que coloca lá, faz uma mistura, vou ser bem didático, faz uma mistura lá, na hora de elaborar as questões, ele coloca crimes previstos na lei de prisão temporária, que cabem à prisão temporária, com crimes hediondos. Todos os crimes hediondos e equiparados cabem em prisão temporária. Todos os crimes hediondos e equiparados admitem a prisão temporária. Todos hediondos e equiparados admitem a prisão temporária. Mas nem todos que estão na lei de prisão temporária são hediondos ou equiparados. Nem todos que estão na lei de prisão temporária são hediondos ou equiparados. Nós vamos ver a prisão temporária no caso de crimes hediondos e equiparados na 3ª ou 4ª aula. Nós veremos os prazos a serem seguidos, os prazos da prisão temporária. Caros colegas, finalizando o nosso programa, hoje nós continuamos o estudo dos crimes hediondos, o elenco dos crimes hediondos que está no artigo 1º da Lei 8.072 de 90. Telespectador, na próxima aula nós continuaremos o estudo e iniciaremos a análise do artigo 2º dos crimes hediondos, que teve profundas alterações com a Lei 11.464 de 2006. Na próxima aula nós veremos a continuação do artigo 1º e iniciaremos a análise do artigo 2º da Lei dos Crimes Hediondos. Obrigado e até a próxima. Caros colegas, eu sou Sérgio Baltzer, delegado de Polícia Civil do Distrito Federal, professor de Legislação Penal Especial da Vestcom Concursos. O nosso curso de Legislação Extravagante abordará os crimes hediondos e equiparados, fundamento constitucional e as recentes alterações promovidas pela Lei 11.464 de 2007. Meus colegas, nos primeiros programas nós vimos que os crimes hediondos e equiparados, os equiparados são terrorismo, tráfico de entorpecentes e tortura. Terrorismo, tráfico de entorpecentes e tortura. Nós vimos as questões constitucionais, falamos um pouco sobre o terrorismo, um pouco sobre a tortura e um pouco sobre o tráfico de entorpecentes. Depois, no segundo programa, nós passamos a analisar cada artigo que está no, cada um dos crimes que estão previstos no elenco dos crimes hediondos, na Lei 8.072 de 90. Vimos o homicídio simples quando praticado em atividade de grupo de extermínio. Nós vimos o homicídio qualificado, vimos o latrocínio, estudamos a extorsão com resultado morte, estudamos também a extorsão mediante sequestro. Vimos o estupro simples, qualificado e quando resultasse simples, qualificado e quando fosse cometido nas hipóteses de presunção de violência, 224. Vimos também o atentado violento ao pudor. Por fim, nós analisamos o crime de epidemia com resultado morte. O último tópico abordado na aula passada, no nosso programa passado, epidemia com resultado morte. Chamei a atenção dos colegas, eu avisei que epidemia não é crime hediondo. Epidemia com resultado morte é que é crime hediondo. Também chamei a atenção do telespectador concurseiro que envenenamento de água potável não é mais crime hediondo. Envenenamento de água potável não é mais crime hediondo. Porém, o crime de envenenamento de água potável está ainda previsto na Lei de Prisão Temporária, Lei 7.960 de 89. E chamei a atenção que às vezes o examinador coloca alguns crimes que estão previstos na Lei de Prisão Temporária numa questão em que se cobra a Lei dos Hediondos. Lembre-se, guardem sempre isso. O candidato deve guardar sempre que
todos os crimes hediondos equiparados admitem prisão temporária. Todos os crimes hediondos equiparados admitem prisão temporária. Mas nem todos que estão no elenco da Lei 7.960 de 89, a lei de prisão temporária, nem todos os crimes que estão lá são crimes hediondos. Exemplificando, crimes contra o sistema financeiro nacional, o crime de envenenamento de água potável, o roubo. Tranquilo? Caros colegas, próximo tópico a ser abordado, dando sempre continuidade aos nossos estudos. Caros colegas, nós precisamos agora, e chama a atenção de todo mundo, quem cursou há muito tempo a faculdade, cursou antes de 98, e antes de 98, há 10 anos que adquiriu o código, e agora, cansado da sua vida, começou a prestar concurso público. Você que adquiriu um código há 10 anos, por favor, se você for ver lá, o próximo crime que a gente vai estudar não existia, não estava no elenco original dos crimes hediondos. O próximo crime que nós vamos estudar, falsificação, alteração, adulteração ou corrupção de medicamentos. Esse crime está no artigo 273 do Código Penal. Tomo a liberdade de pegar e indicar para vocês, 273. E o candidato ao concurso público, vai ter que ler por completo o 273. Então, chamo a atenção de vocês em casa e pedindo a vênia para usar o código. 273 caput, eu preciso que vocês anotem aí, a leitura é obrigatória. Dos 273 caput, cabeça, parágrafo 1º, parágrafo 1º A e parágrafo 1º B. Anotem no caderno de vocês, próximo crime hediondo a ser estudado, a falsificação, a corrupção, a adulteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. O candidato, para se preparar, deve ler por completo o 273. Caros colegas, até vendo aqui, manuseando o código, me lembrei agora, quando eu era concurseiro, sempre tem à mão um código perto de você. Você vai numa fila de banco, numa fila de correio, vai tomar um metrô, você que está em São Paulo, no Rio, você que está andando num coletivo, está numa fila do correio, tenha sempre um código, tenha sempre a Constituição à mão. A preparação para um concurso público, você não pode perder tempo. Também não pode ser muito obcecado, a ponto de virar aquilo, é aquilo ou a morte. Imagina, não precisa ter obsessão. Tem o quê? Perseverança, tem H. Tendo o código na mão, tem um código sempre à mão na sua bolsa, na sua mochila. Está lá, está esperando, vai lá, começa a ler, faz a leitura. Sempre tenha em mente as leis que são cobradas no edital do seu concurso, do concurso que você tanto quer. Eu, quando eu morava em São Paulo, na minha época de concurseiro, na época que eu tive que largar, abrir mão da vida para poder me dedicar ao concurso público, eu tinha sempre em mãos um código. Quando eu ia praticar meu esporte, ia jogar futebol no final de semana, tinha que andar uma distância longa para andar de metrô, ver meus colegas na Zona Norte de São Paulo, eu estava sempre com o código, eu ia lendo, voltava lendo. Mesmo assim, no momento de lazer, mas aí não tinha o que fazer, eu ia lá e dava uma consultada. Antes de dormir, às vezes você está sem sono, está rodando na cama, sem saber o que vai fazer, né? Pensando em prova de concurso público, não consegue relaxar, vai lá e pega a matéria que você menos gosta, que vai te dar sono. Eu, com o devido respeito, eu não gostava de direito comercial, direito empresarial, e tinha que saber. Aí eu pegava ali, estudava, começava a me dar sono e ia dormir. Mas com respeito, é porque delegado de polícia sempre gosta mais de penal, processo penal, administrativo, constitucional. Tem que saber penal e processo penal. Então a gente dá uma preferência, mas isso é com devido respeito. Passo só para mim, passo para vocês o exemplo que eu segui. Caros colegas, 273 do Código Penal. Esse crime não era crime hediondo. Ele passou a ser crime hediondo. Em 1998. Por quê, professor? Até usando os dizeres do professor Luiz Flávio, né? O professor Luiz Flávio sempre fala do direito penal de emergência. O legislador, para dar uma resposta para a sociedade, inseriu esse crime como hediondo. Mas, professor, o que aconteceu em 98? Todo mundo se lembra, porque agora começa, o STJ, agora recentemente, começa a decidir as ações por conta desse fato que aconteceu em 98. Caros colegas, em 98, um determinado laboratório colocou no mercado pílulas de farinha. Pílulas de farinha foram colocadas no mercado. E por conta dessas pílulas, supostamente algumas mulheres teriam engravidado. Agora, 10 anos depois, as ações estão em grau recursal aqui no STJ e as primeiras decisões acerca de tais fatos estão sendo proferidas.
O que eu quero passar para os senhores é que o artigo 273, a falsificação, corrupção, adulteração de medicamento, não estava no rol original dos crimes hediondos. Passou a ser crime hediondo. Passou a ser crime hediondo. Só que, olha, prestem atenção, e eu falei para todos vocês, leiam o artigo 273 por inteiro. Por que o senhor está falando isso, professor, da leitura do artigo 273, a leitura por inteira, por completa do artigo 273? Qual é a razão? Qual é a razão da leitura por completa? Caros colegas, se os senhores e as senhoras telespectadores e os aqui presentes, se vocês analisarem um determinado dispositivo do 273, vocês vão ver que se falsificar cosmético é crime hediondo. Então vamos lá. Eu, Sérgio, passo a falsificar o batom Boca Louca. Eu lembro que quando eu era garoto tinha uma determinada novela de uma emissora de televisão que tinha um batom que era veicular, batom Boca Louca. Então imagina, eu estou lá falsificando batom Boca Louca aqui numa cidade satélite. Pode ter certeza, batom, se eu não estiver muito enganado, é um cosmético. É um cosmético? Batom é um cosmético. Se eu falsificar o batom, eu estou cometendo um crime hediondo. Se eu falsificar o esmalte, esmalte é cosmético. Sim, esmalte é cosmético. Batom, esmalte, eu estou cometendo um crime hediondo. O pó compacto que foi passado em mim antes de começar o programa, esse pó que passaram aqui, que os meus alunos tiraram foto da produção passando o pó, esse pó compacto, se for falsificado, é crime hediondo. Agora, olha o preceito secundário do 273. Pena, 10 a 15 anos. Olha a pena do 273. Pena de 10 a 15 anos. Caros amigos, olha a incoerência do sistema. Olha a incoerência do sistema. E o Luiz Flávio tem razão. O professor Luiz Flávio, com quem eu tive a honra de trabalhar lá no antigo IELF, atualmente LFG, fui monitor, muita honra. Professor Luiz Flávio, professor Rogério, professor Tales, muita honra de ter trabalhado com eles. Me ajudaram muito na aprovação do concurso público. O senhor Luiz Flávio fala do direito penal de emergência. Realmente, olha só, a pena de 10 a 15 anos. Olha a pena do estupro simples, 6 a 10. Pena de 6 a 10. Olha a pena da falsificação. Se estuprar uma mulher, vamos lá, estupro simples, 6 a 10. Se falsificar um medicamento, se falsificar um batom, falsificar um esmalte, 10 a 15. Olha a violação ao princípio da proporcionalidade do direito penal. Para mim é eivado de inconstitucionalidade esse preceito secundário. Pode ser crime? Pode ser crime. Só que não com uma pena tão grande.